diagnósticos, métodos terapêuticos, locais de incidência mais frequentes e abordagens terapêuticas com certas inovações, como, por exemplo, a nanotecnologia, que vem crescendo seu papel no tratamento do câncer. De um modo geral, há 4 anos atrás, nós tínhamos algo em torno de 18 milhões de casos novos de câncer por ano. E esperamos daqui a 15 anos, 25 anos, ter quase 30 milhões. Então, está aumentando e aumentando muito. Da mesma forma, o número de mortes de 10 milhões, a expectativa é que passe para 16 milhões de mortes anuais por câncer em pouco tempo. O de pulmão é o que mais mata, é o mais frequente. O de mama em mulheres é muito frequente, está associado a disparidades sociais. Colo retal, a mesma coisa. Eu gostaria de chamar a atenção para esse último item. A frequência de câncer em jovens e adultos jovens está aumentando. E aumentando de uma forma que a incidência é maior em países com maiores desenvolvimentos socioeconômicos. Em compensação, a mortalidade é maior em países com menor desenvolvimento socioeconômico. Mas nós vimos aqui falar de câncer de pulmão. Câncer de pulmão é o segundo câncer mais frequente em incidência e é o primeiro câncer mais frequente em morte, responsável em 2020 por quase 2 milhões de mortes em todo o mundo. O que a gente nota? Se a gente pegar os dados norte-americanos, o câncer vem caindo na marcha de 4 a 5% em homens e mulheres nos Estados Unidos. A que se deve essa queda? Será que está havendo uma maior proporção de cura ou será que o diagnóstico precoce está sendo mais frequente? Se a gente olhar a evolução terapêutica do câncer, a gente vê que nos últimos anos, principalmente a terapia-alvo e a imunoterapia são as formas terapêuticas mais frequentes e elas têm os melhores resultados quando comparadas aos métodos de quimioterapia. Então, certamente, o grau de cura está aumentando, mas não é só isso. Será que está aumentando também a precocidade com que o diagnóstico é feito? E a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. Muito mais gente fica viva quando a gente compara com o diagnóstico feito no estágio mais avançado, em que apenas 4% dos doentes estarão vivos em 5 anos. Então, é disso que nós vamos falar, de diagnóstico precoce de câncer de pulmão. E hoje, o método de rastreamento mais usado em qualquer local do mundo é a tomografia computadorizada de baixa carga. E ela tem um grupo-alvo bem característico, adultos com 50 a 60 anos e história de fumo. Então, essa é a população-alvo para ser rastreada com maior intensidade. E o que a gente vê é que, mesmo em países com um sistema de saúde razoavelmente bom, 7 em cada 8 pessoas com o perfil não faz rastreamento. Ou seja, para ver, a lembrança do rastreamento na classe médica é muito pouca. E rastrear é pedir uma tomografia. Os padrões atuais, é sobre isso que nós vamos conversar. Se a gente fala de rastreamento, a primeira pergunta a fazer é com que frequência vão se fazer essas tomografias seriadas? Aqui estão os 3 maiores estudos que procuraram responder essa pergunta, um analisando uma tomografia de baixa dose anualmente, a outra com intervalos de 2 anos e a outra com intervalo de 1, 2 e 2,5 anos. Os 3 estudos mostraram dados, respostas muito próximas, dizendo o seguinte, que o que importa é rastrear. Entre 1 e 2 anos e meio não faz muita diferença. E quando se rastreia, a mortalidade cai um pouco mais do que 25%. É importante quando comparado à ausência de processo de rastreamento. Agora, o outro lado que a gente tem que olhar do rastreamento é esse. Esse estudo mostrou 1.000 pessoas com o perfil para ser rastreado para câncer de pulmão, que fizeram a cada ano uma tomografia de tórax. E o que a gente vê é isso. Para 780 deles, sempre foi normal a tomografia. Para 180 deles, foi necessário um outro exame, seja um PET scan, em 13 deles precisou de uma biópsia pulmonar, mas apenas em 41 deles o câncer foi diagnosticado pelo processo de rastreamento. E o que é muito importante, em apenas 3 pessoas deixaram de morrer de câncer graças ao rastreamento. Então nós estamos falando de 0,3% de rendimento, se a gente quer reduzir mortalidade por câncer.
Então, é o que a gente tem, é o que a gente usa, mas será que é a melhor coisa? E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando rastreia com radiologia é as imagens que vão aparecer, que podem ser desde imagens iniciais até imagens de tumores muito avançados. Vai depender de que momento do tempo a gente pega aquele indivíduo. E aquelas imagens mais avançadas derrubam o conceito de precocidade. Identificar aquilo numa tomografia de diagnóstico precoce de câncer fica meio esquisito. Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente fala do câncer? O câncer começa numa célula que muda de comportamento, vai crescendo até virar um monstro. Isso é câncer. Então, se a gente conseguir trazer o nosso rastreamento, trazer as nossas abordagens diagnósticas mais precoces, seria dizer, quando olhando a radiologia, mostrar numa tomografia algo que o olho humano do radiologista não consegue ver. Uma radiografia, uma tomografia absolutamente normal, será que existe como a gente buscar ali informações que permitam supor câncer? Isso é possível com a inteligência artificial. Hoje a gente tem plataformas de inteligência artificial que vão evoluindo, esses robôs estão estudando muito, estão cada vez mais sabidos, e a gente já tem maneiras de decodificar aquelas imagens, aqueles pixels, aqueles voxels, de maneira de um tratamento diferente da imagem pela inteligência artificial, que chega até uma detecção precoce, um diagnóstico precoce, com caracterização do câncer, com respostas terapêuticas, predições prognósticas, etc. Um exemplo de uma plataforma dessa é a plataforma chamada Síbio. A gente está vendo aqui o mesmo indivíduo tomografou no dia 0, tomografou 2 anos depois. Essa tomografia é absolutamente normal. Aquela área avermelhada está só para mostrar que ela corresponde àquela em que o câncer apareceu há 2 anos. Só que nessa, que teve um laudo normal e ela é normal, a Síbio mostrou que ali surgiria um adenocarcinoma que não responderia ao tratamento tal, com prognóstico tal, ou seja, isso é o que a gente consegue hoje usando inteligência artificial na análise das tomografias de tórax. Então, é uma grande mão que veio nos ajudar. A outra coisa que está crescendo exponencialmente são as ciências ômicas. Aqui estão os exemplos de algumas delas. E o que são essas ciências ômicas? É analisar molecularmente o comportamento celular, geneticamente, molecularmente, etc. Aqui alguns exemplos de algumas ciências ômicas mostrando que elas estudam o genoma, estudam a produção de proteínas e usar essas proteínas como biomarcadores diagnósticos, prognósticos, a mesma coisa com metabólitos celulares, íons celulares, etc. Então, é analisar a célula em sua intimidade mais profunda e dali tirar informações. Então, o escopo dos dados ômicos são basicamente determinar marcadores de doenças, determinar quem eu vou buscar, o que eu vou buscar naquele indivíduo, uma proteína, um metabólito, o que quer que seja, que vai dizer ele tem a doença, antes que a doença se apresente clinicamente visível. E diferenciar mecanismos patológicos de mecanismos biológicos. Nem todos os mecanismos biológicos são iguais. E às vezes a gente pode ficar na dúvida se aquilo representa uma doença ou não. As ciências ômicas vão diferenciar, compreender o fluxo da informação, esse fundamento, a base da doença genética, ambiental, desenvolvimental, etc. E se a gente pensa em daqui a algum tempo estar na chamada medicina de precisão, ciências ômicas é o fundamento mais básico para que a gente alcance a medicina de precisão. Então vamos usar um pouco de ciências ômicas em oncologia. Por exemplo, nós vamos usar todas aquelas faces de genomas, proteomas, etc., analisar tudo aquilo de uma forma associada e gerar as chamadas impressões digitais multiômicas, que é a conclusão de todo tipo de análise feita naquele material, seja ele uma biópsia do tumor, seja ele alguma coisa no sangue que a gente está avaliando, como a gente vai ver. Isso vai gerar informações que vão dar a classificação do câncer, a sua modelagem clínica, vão fazer o subtipo, vai dizer que subtipo de câncer é aquele, e principalmente que predições de resposta clínica, resposta terapêutica, prognóstico, tudo isso. Ou seja, quando a gente junta esse rol de instrumentos dados pela radiômica, que é a ciência ômica que analisa a tomografia computadorizada,
dada pelos dados histopatológicos vistos sob uma forma de imagem molecular pelos metabolomas, pelos proteomas, juntando aos dados clínicos e aos dados de textura, intensidade e forma pela radiômica, juntando isso sobre um manto de inteligência artificial, aí sim nós vamos ter bases concretas para um sistema de suporte clínico fundamentado. A gente vai ter um diagnóstico muito mais assertivo e principalmente o que a gente quer, que é a medicina personalizada. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para o câncer. O câncer é aquilo que a gente sabe, começa uma célulazinha que vai diferenciando, crescendo, acumulando, até virar um tumor que pode ou não metastizar. Então, se eu consigo fazer o diagnóstico aqui, eu não tenho nem sombra de tumor, o tumor está longe ainda. Mas se eu diagnostico aqui, olha a vantagem que eu estou dando para o nosso doente. E é isso que nós estamos propondo atualmente, fazer o diagnóstico realmente precoce, e não chamar de precoce um diagnóstico radiológico. E aí a gente tem que pensar quais são os 3 mediantes mais comprometidos com o início do câncer, com o início da oncogênese. Basicamente, as disbioses, que são as alterações no nosso microbioma, microRNA e exossomas. Vamos falar rapidamente de cada um deles. Vamos falar das assinaturas microbianas, ou seja, análise de disbiose. O que a gente sabe? Quando a gente tem uma população pulmonar, uma microbiota pulmonar harmônica, seguindo o que ela deve ser, a gente bloqueia a inflamação, bloqueia todo o processo inflamatório no bronco. Se a gente tem uma disbiose na microbiota pulmonar, a gente perde todos os sistemas celulares de controle, a gente vai ter oncogenia, a gente vai ter inflamação. Então, uma simples disbiose é um fator causal de câncer, seja de pulmão, seja de qualquer outra localização. E isso está dando ao estudo do microbioma a importância que ele tem. E o que a gente quer alcançar? Usando as ciências ômicas na análise das amostras de microbioma, alcançar a chamada identificação de uma assinatura microbiana, ou seja, que microbiose leva a quê? Na hora que a gente conseguir ter essas assinaturas, identifica por um método, seja o exame de fezes, seja que exame for naquela situação, e vê essa disbiose significa que ele vai evoluir para a doença tal, para adenocarcinoma, para escamoso, para isso, para aquilo, ou para diabetes, ou por que quer que seja. É a disbiose que é o primeiro passo do adoecimento. Então, se eu faço o diagnóstico ali, realmente eu estou fazendo um diagnóstico precoce. Vamos ver um pouquinho os exossomos. Os exossomos são essas vesículas através das quais as células conversam. Todas as nossas células conversam entre si, e é usando exossomos e microvesículas. A diferença entre ambos é que a microvesícula é uma evaginação da membrana citoplasmática e que parte do conteúdo citoplasmático vai dentro, enquanto o exossoma é metabolizado sob a forma de corpos multivesiculares que vão ou para o lipossoma ou são excretados da célula. Ao ser excretados, dentro deles eu tenho material genético, eu tenho proteínas que vão ser levadas para outras células e vão passar a comandar o comportamento das outras células. E para definir qual a célula-alvo de cada organismozinho desse, de cada bolinha dessa, ela tem na sua parede marcadores que a tornam atrativa para aquela célula-alvo. E é isso que faz com que cada grupo de exossomas vá para as suas células-alvo. E é nessa grande conversa intercelular que a gente vai ter, por exemplo, o câncer de pulmão. Então vamos pensar aqui, uma célula do câncer de pulmão, através do microRNA que vai estar lá dentro daquele exossoma, ela vai transformar uma célula normal numa célula neoplásica. Ela vai promover a transição epitélio-mesenquimal, que é o primeiro passo para a oncogênese no pulmão. Ela vai promover angiogênese, metástase, proliferações celulares, crescimento, simplesmente pelo conteúdo daquele exossoma sendo levado para outros tecidos. E aqui alguns exemplos práticos, para a gente ver como isso já está razoavelmente avançado. Esses são conteúdos de lisossomos já identificados como biomarcadores prognósticos, biomarcadores diagnósticos, mediando resistência a fármacos. Imagina ali, por exemplo, se a gente dose encontra aqueles microRNAs, aquelas proteínas dentro do exossoma, a gente já sabe a que remédio aquela neoplasia vai responder e a que remédio ela não vai responder.
Então, acho que isso deixa bem claro o avanço que isso representa no tratamento oncológico. Vamos agora para o terceiro dos mediantes, que é o microRNA. Quem é esse indivíduo? MicroRNA são RNAs endógenos não codificantes, é do grupo que não codifica proteína, e bem pequenininho. Ele tem 22 nucleotídeos. Até o momento já foram identificados quase 40 mil microRNAs. E eles estão lá no DNA, os genes responsáveis pela sua formação, estão sempre nas áreas codificadoras de proteínas. Então é por isso que eles estão sempre juntos aos RNA mensageiros e eles regulam o RNA mensageiro, seja inibindo a sua translação, seja reduzindo a sua estabilidade e destruindo. Ou seja, se a gente lembra que o DNA prepara um RNA mensageiro que vai dizer para aquela célula faça tal proteína, faça tal produto. Se entra alguém na hora e cancela essa informação, destrói o RNA mensageiro ou impede a sua translação, aquela proteína não será formada e, devido à sua ação, será um outro produto formado que pode levar à oncogênese ou à anti-oncogênese, como a gente vai ver. Então, a biogênese do microRNA ele é feito na forma de pré-microRNA no núcleo, por um sistema enzimático, ele vai ao citoplasma e de lá ele sai, seja por exossomos, seja por microvesículos, seja livre agregado a proteínas ou a partículas de lipoproteínas de alta densidade. Então ele sai da célula e vai para outras células por aqueles exossomos que a gente falou há pouco. E a função dele é basicamente se ligar ao RNA mensageiro e ou reprimir a sua translação ou degradar o RNA mensageiro. De uma maneira simples, acabar com a mensagem, o produto que seria gerado por aquela célula. Aqui, para a gente ver também quanto avançado está isso, no que se refere ao câncer, a gente pode classificar os microRNAs metastáticos, oncogênicos ou supressores de tumor. É importante a gente ver que tanto existem microRNAs que levam para a oncogenia, como tem microRNAs que tentam evitar a microgenia. Nós temos sistemas protetores. É desse balanço que a doença vem ou não vem. E ali alguns exemplos desses microRNAs. Então fica fácil imaginar que nós podemos usá-los como marcadores diagnósticos. Se eu já consigo identificar tais microRNAs significam um adenocarcinoma ou isso ou aquilo, eu vou buscar no sangue os exossomos, vou ver o conteúdo desses exossomos. Se eu achar aqueles microRNAs, eu já tenho um diagnóstico, dessa vez, realmente precoce, porque o tumor ainda está naquela fase de oncogenia celular. Eu não tenho massa para ver, só não tenho nada. Eu vou fazer um diagnóstico realmente precoce. Aqui, para a gente lembrar esse balanço entre os microRNAs, no que se refere à proliferação celular, nós temos alguns que bloqueiam a proliferação, outros que estimulam a proliferação. A mesma coisa para a apoptose celular, nós temos alguns bloqueando a apoptose, outros estimulando a apoptose. Para a geração de metástases, a mesma coisa. Então, existe um balanço entre microRNAs protegendo a gente, protetores e microRNAs danosos. E uma vez que a gente identifique qual o microRNA que eu quero cancelar, esse é o que está gerando o problema tal, seja ele câncer, seja ele o que for, eu vou criar uma nanopartícula que vai ter a sua parede desenhada de modo que ela seja fagocitada pela célula neoplástica, onde é a minha célula-alvo, e aquele microRNA lá dentro vai degradar o RNA mensageiro que está promovendo a oncogênese. Então eu estou tratando um câncer antes que ele comece a se desenvolver, evitando o seu início, bloqueando aquele microRNA pró-oncogênico. Então, considerando isso tudo, a gente tem o microRNA nesse diagnóstico, como eu comentei há pouco, como a gente pode usá-lo como tratamento. E aí depende de que maneira eu quero fazer com que ele penetre a célula. Esses são alguns dos métodos que a gente tem de fazer com que cada célula-alvo receba o microRNA que eu quero. Então, de um modo geral, ele pode ser usado tanto como diagnóstico, como prognóstico, ou como terapia, em fluidos corporais. Ou seja, nós estamos falando de biópsia líquida. Nós estamos falando de colher sangue, líquido pleural, líquido cefalorraquidiano, não importa, e lá procurar DNA de células tumorais circulantes, os microRNAs pró-oncogênicos,
os exossomas pro-oncogênicos, as plaquetas, ou seja, um diagnóstico realmente precoce. Então, tentando fechar, se a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala em conjugar o uso de todos esses elementos que eu falei. Claro que associados a dados clínicos, óbvio, esse é o primeiro passo para a suspeição. Mas olha quantos recursos eu tenho que, se bem gerenciados pela inteligência artificial, nós vamos poder fazer realmente um diagnóstico precoce. Perdão pela correria, perdão por perturbar vocês tanto tempo, mas acho que era isso que a gente queria. Bom, olha só, convidar só o doutor Frederico Nunes para poder 2 minutos de comentário. Ele trouxe também os slides para mostrar, mas infelizmente não vai ter tempo. E vai ser só um comentário breve, infelizmente, de 2 minutos. E aí depois a gente vai ter que encerrar essa nossa reunião científica e para a apuração dos votos, aí os candidatos a gente vai pedir, porque faltam 10 minutos para a gente liberar esse anfiteatro, porque vai ter um evento, eu acho que da fisioterapia, alguma coisa assim. Então eu preciso realmente fazer a apuração dos votos, aí os candidatos. Então 2 minutos só para o doutor Federico fazer um comentário. Desculpa, porque infelizmente... Bom dia a todos, bom dia presidente, membros da mesa, os acadêmicos. Primeiro, uma honra estar aqui e ter sido convidado. Então, o Isbelo tinha falado para a gente comentar um pouquinho sobre câncer de pulmão. É um desafio. Eu, como oncologista, vivo isso todo dia no consultório, faço muito câncer de pulmão. O doutor Fernando Davi, que está aqui também prestigiando. A gente tem diversos pacientes em comum. E hoje o grande desafio é exatamente esse, ter essa análise completa do paciente, né? Hoje a pesquisa translacional mostra exatamente isso, desde a bancada até o paciente no nosso consultório. Eu tinha trazido um pouco dos slides para mostrar um pouquinho da complexidade que hoje é tratar o paciente oncológico. Isso vai da mama, né, doutor Roberto, até o câncer de pulmão, que a gente vê o paciente como um todo, não só desde esse início, mas também a análise molecular que transformou o paciente oncológico de uma maneira geral, em especial o câncer de pulmão. Hoje, tratar um paciente com câncer de pulmão sem fazer uma análise molecular é absolutamente inadequado. Lamentavelmente, por exemplo, no sistema público de saúde, a gente tem pouco acesso a essa ferramenta. Mesmo no INCA, mesmo em instituições mais favorecidas no sistema público. Então, basicamente, eu acho que o Dr. Isbelo mostra que hoje é um início de um caminho, né, de uma nova vertente ainda na oncologia, mas a gente tem diversos passos sendo dados na oncologia de uma forma geral. É basicamente isso. Eu vou prolongar, eu tinha uma apresentação, mas eu acho que isso vai mostrar que tem um futuro promissor aí no tratamento oncológico. Obrigado. Normalmente a gente abre para perguntas e respostas, infelizmente não vai ser possível, então eu vou pedir agora os candidatos